Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou Gustavo Mônaco, eu sou professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e nesse ano assumi a diretoria executiva da FUVEST. Eu vou dividir essa conversa com vocês com o professor Fábio, que já está aqui, mas foi até o toalete. O professor Fábio é o nosso supervisor acadêmico, é ele quem organiza as questões ligadas ao vestibular. Então, eu vou fazer uma apresentação para falar um pouquinho da USP, a história da universidade, a importância que ela tem, o que espera vocês quando vocês estiverem conosco, e ele depois conversa especificamente sobre o vestibular, tá bom? Nós temos o vestibular de maior concorrência do Brasil. É o vestibular com maior número de inscritos, é um dos vestibulares mais disputados e, portanto, nós temos um papel muito relevante para aqueles que decidem pela Universidade de São Paulo. E hoje é a principal porta de entrada para a graduação na Universidade de São Paulo. Antigamente nós diríamos é a única porta de entrada, mas não é mais. A USP decidiu há alguns anos atrás aderir ao sistema SISU-Enem e um número de vagas é preenchido pelo Enem, pelo SISU, mas a grande maioria das vagas continua sendo preenchidas pela FUVEST, pelo nosso vestibular. Nós temos a necessidade do vestibular, seria impossível organizar as coisas na USP sem esse vestibular, porque dada a concorrência. Nós temos um número reduzido de vagas, embora seja um número grande, 11.147 alunos novos a cada ano que entram na universidade, mas é um número relativamente pequeno, perto, por exemplo, da quantidade de jovens que existem só na cidade de São Paulo. Né? São cerca de 3 milhões de jovens próximos, com idade próxima ao vestibular, e que, obviamente, muitos deles acabam se inscrevendo para o vestibular. Mas vamos então entender um pouquinho o que é a USP. A USP é uma universidade estadual, ela é mantida pelo governo do estado de São Paulo, desde 1934, aqui nós temos a foto de uma das primeiras turmas formadas pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, é o nome atual dela, na época era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Física, Química, eram cursos trabalhados aqui, junto com filosofia, história, geografia. Depois os cursos das áreas de exatas e de biológicas foram ganhando autonomia e hoje ela congrega praticamente só os cursos de humanas e de letras. Não é a única, hoje o Estado de São Paulo mantém, além da Universidade de São Paulo, a Universidade de Campinas e a Universidade Estadual Paulista, né, que tem um número bastante grande de campi pelo interior do estado. A USP tem, então, essas duas irmãs, que são mais novas que ela, mas tem a caçulinha, que é a Univesp. A Univesp é a Universidade Pública Virtual do Estado de São Paulo, foi criada há alguns anos, não há um corpo docente da Univesp, são os professores da USP, da Unicamp e da Unesp, que colaboram com a Univesp, elaborando material didático, gravando videoaulas para os cursos que são todos virtuais da Univesp, tá? Então, são esses 4 conglomerados educacionais, todos eles mantidos pelo Estado de São Paulo. A USP, nesses 90 anos, quase 90 anos de história,
mas eu que sou da Faculdade de Direito, eu gosto de dizer, nesses seus 195 anos de história, porque a Faculdade de Direito está com essa idade, fez 195 anos há alguns dias atrás, no dia 11 de janeiro, nós temos uma universidade que se torna, ao longo da história, uma universidade de grande prestígio. Ela já nasceu muito prestigiada. Quando a Faculdade de Filosofia foi criada, professores europeus vieram para o Brasil, as chamadas missões francesas, italianas, etc., e vinham para cá para dar os cursos, para formar as primeiras gerações de profissionais e pesquisadores. Mas, hoje em dia, nós temos uma universidade reconhecida universalmente, mundialmente. Eu sou professor de Direito Internacional, então eu viajo muito para congressos internacionais, etc. E quando me apresentam para pessoas que eu não conheço e dizem, o professor Gustavo é do Brasil, né? As pessoas olham assim para mim, com aquele misto de curiosidade, de excentricidade, eles acham sempre que a gente aqui tem alguma coisa de diferente, etc. e tal. E aí alguém diz, ele é professor na USP. As pessoas falam, na Universidade de São Paulo. Todo mundo se conhece, já ouviu falar. Isso por quê? Porque os rankings internacionais colocam a USP como uma das universidades melhor posicionadas do mundo. Você vai me dizer, mas nós estamos só na posição 115. Não é só. São milhares de universidades mundo afora que são avaliadas. E quando nós pensamos em termos de América Latina, nós somos a universidade melhor posicionada. Mas eu já vi um ranking em que uma universidade chilena, a PUC do Chile, aparece em primeiro lugar, a USP é a segunda. Ou já vi um ranking em que a Universidade do México está em primeiro lugar, a USP é a segunda. Claro, cada ranking avalia um aspecto com um peso maior, e isso dá, às vezes, algum desequilíbrio. Mas quando você compara os diversos rankings, a USP está sempre, e no grupo, vamos dizer assim, na composição total, ela acaba ficando melhor posicionada, mas ela está sempre muito bem posicionada na América Latina. E é uma universidade que se responsabiliza pela formação do maior número anual de mestres e doutores. Pessoas que são já profissionais nas suas áreas e que decidem fazer um mestrado e depois um doutorado para se capacitar, para desenvolver atividades de pesquisa e de ensino nas universidades, estudam conosco e nós formamos o maior contingente mundial de mestres e doutores. Além disso, 30% de tudo o que é ciência feita no Brasil sai da Universidade de São Paulo. Em termos mundiais, nós representamos aproximadamente 0,7% da pesquisa mundial. Você vai falar assim, nossa, que diferença. Mas, gente, o Brasil não tem uma tradição científica como outros países do mundo. Se a USP chega a quase 1% da produção mundial, significa que 100 outras universidades que fizessem a mesma coisa, nós seríamos apenas 100, 110, 115. Aqui o número do principal ranking. Então não é algo de pouca monta, é algo de muita importância e de muita relevância, e isso dá para a Universidade de São Paulo, sobretudo, uma enorme responsabilidade. Nós temos, então, uma responsabilidade com o ensino, uma responsabilidade com a pesquisa e uma responsabilidade com a extensão do conhecimento produzido para a sociedade, para a comunidade. Seja a comunidade das cidades onde existem os diversos campos da universidade, seja para a comunidade e para a sociedade do Estado de São Paulo, do Brasil e também do mundo. Nós cumprimos
integralmente as determinações da Constituição, que diz que o ensino superior deve ser um ensino que congregue essas três vertentes. A universidade deve não só ensinar, mas ela deve ser um espaço de pesquisa e ela deve estender aquilo que ela faz para a comunidade. Em termos de ensino, na USP nós temos duas vertentes, a graduação e a pós-graduação, e a extensão é algo que permeia todo esse processo, assim como a pesquisa. Tanto na graduação quanto na pós-graduação, nós fazemos pesquisa, nós iniciamos os alunos à pesquisa na graduação e nos cursos de pós-graduação nós queremos que os alunos façam pesquisa. Tudo com a intenção de voltar para a comunidade. Vejam só, durante a pandemia, vários cursos profissionais de diversas áreas da Universidade de São Paulo, todos isolados nas suas casas, se reuniram virtualmente, porque algum professor, em alguma das unidades, disse: eu consegui desenvolver aqui um respirador mecânico que vai ajudar a salvar vidas das pessoas que sejam infectadas pela Covid. Pessoal das áreas de biológicas, de física, de engenharia, e até a gente da área do direito, vários dos meus colegas que lidam com propriedade intelectual, com direito administrativo, com vencer a burocracia do Estado para aprovar esse modelo de respiradouro, nos unimos para fazer com que a comunidade brasileira, a sociedade brasileira recebesse esses respiradouros num tempo recorde. E são respiradouros muito bem organizados e preparados para desempenhar a atividade, baratíssimos de serem construídos e que salvaram milhares de vidas. Isso é extensão. E é isso que a universidade faz a partir da pesquisa e a partir do ensino. Tá? Esse é um exemplo. Muito bem. A USP está distribuída nas cidades de Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos e São Paulo. Em cada uma delas há pelo menos um campus. Em São Paulo nós temos alguns espaços, eu vou mostrar no próximo slide. E nós temos ainda em São Sebastião o Centro de Biologia Marinha, que é uma área que a gente chama de centro de integração. Ela integra, por exemplo, o pessoal do Instituto Oceanográfico, com o pessoal da geologia, com o pessoal da biologia, para trabalhar transdisciplinarmente. E temos as bases avançadas em diversas localidades do estado, mas também em outros estados. Às vezes você precisa estudar um assunto que aqui em São Paulo não tem, mas que lá em Roraima aparece e é um problema e que a gente está interessado em resolver. Então, nós temos bases avançadas também em outros estados da federação. Em São Paulo, especificamente, onde está a maior parte das unidades da USP, nós temos no campus da Zona Oeste, na cidade universitária, lá no Butantã, várias unidades, a maior parte delas, e também os órgãos da administração da universidade. Na Zona Leste, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a EASH. No Quadrilátero da Saúde, que hoje é um triângulo da saúde, mais do que um quadrilátero, é um trilátero da saúde, nós temos a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Saúde Pública e a Escola de Enfermagem. Havia o Instituto de Medicina Tropical, mas ele continua existindo, mas agora numa outra estrutura, está vinculado a uma dessas unidades, então o quadrilátero virou um triângulo, e lá no centro da cidade, a Faculdade de Direito, tá? Todas essas partes, digamos assim, da capital, não tem dualidade de cursos. Curso que tem num pedaço não tem no outro. O nosso estatuto diz para a gente não duplicar esforços na mesma cidade.
Mas acontece, por exemplo, ter medicina em São Paulo, medicina em Bauru e medicina em Ribeirão Preto. Isso sim. Somos aproximadamente 100 mil pessoas numa comunidade. Cerca de 90 mil alunos, 13 mil funcionários e 6 mil professores das mais diversas áreas, cobrindo uma quantidade enorme de cursos, de áreas do conhecimento, desempenhando atividades as mais diversas e, além disso, nós não nos esquecemos de uma outra vertente importantíssima, que é a cultura. A USP tem um compromisso com a cultura. E ter um compromisso com a cultura de conhecimento, com a cultura de informação e com a cultura esportiva também faz parte da nossa estrutura. O Centro de Práticas Esportivas da USP, que tem aqui na foto uma parte dele representado, foi construído à época dos Jogos Pan-Americanos em São Paulo. Eu não era nem nascido, mas começaram a construir lá atrás, e esse período, esses equipamentos, já sofreram algumas reformas, atualizações, etc., estão à disposição das diversas atléticas, das diversas unidades, para que os estudantes treinem e se preparem para diversos jogos de competição entre universidades Brasil afora. Nós temos a Rádio USP, tanto em São Paulo quanto em Ribeirão Preto, Jornal da USP, com divulgação científica, com informações importantíssimas, e museus, teatros, o cinema da USP. Então, aquilo que as grandes redes de cinema não querem, porque não tem interesse comercial necessariamente, não querem veicular, filmes antigos, mas com uma relevância histórica, com uma relevância cultural, o cinema da USP, de tempos em tempos, faz a projeção desses filmes ali na Maria Antônia, perto da Rua da Consolação. O teatro da USP também, temos uma orquestra sinfônica e temos os museus. O Museu de Zoologia, que funciona no bairro do Ipiranga, atrás do Museu Paulista, do Museu do Ipiranga, que também é um museu que pertence à Universidade de São Paulo e que vai ser reaberto nas próximas semanas, depois de um longo período de reformas e restauro, não só do seu prédio, mas de muitas de suas obras, e que é um museu renovado que vai ser entregue à comunidade brasileira. Nós temos o Museu de Arte Contemporânea, que funciona ali no Parque do Ibirapuera, e o Museu de Arqueologia e Etnologia, esse é dentro da cidade universitária, tá? Onde se estuda toda a questão cultural. Então tem um curso de etnologia, de antropologia, etc., e a análise arqueológica dos artefatos encontrados e pertencentes a povos indígenas, etc. Nós temos, além disso, uma preocupação muito grande com a saúde, e aqui isso aparece na extensão à comunidade, isso aparece no ensino e isso aparece na pesquisa. Porque os hospitais que a USP mantém, como o Hospital Universitário no campus do Butantã, o Hospital de Reabilitação de Lesões Lábio-Palatais, o popular Centrinho em Bauru, e o Hospital Veterinário no campus do Butantã, são mantidos pela USP, financiados pela USP, atendem a população necessitada, mas também servem como um grande laboratório de prática médica veterinária, de prática de enfermagem e de outras áreas, como a área de farmácia, a área química, a área de laboratórios, exames laboratoriais. E nós temos um vínculo muito forte com dois outros equipamentos de saúde, o Hospital das Clínicas de São Paulo e o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Esses não pertencem à USP, são da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, mas toda a parte organizacional
do serviço médico é comandada por professores das faculdades de medicina de São Paulo e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e, portanto, há uma integração aqui entre ensino e extensão à sociedade. Por isso que muita gente fala, eu gostaria de me tratar no Hospital das Clínicas, que é um hospital para casos muito complexos, né? Ninguém chega lá e fala, eu quero ser atendido aqui, você é remetido por outros equipamentos de saúde do Estado, mas é um hospital que atende casos de bastante complexidade, onde o aluno está presente, tem aulas, faz atendimento, acompanha casos e aprende muita coisa na prática, supervisionado pelos professores da Universidade de São Paulo. Eu disse a vocês que o ensino se divide em graduação e pós-graduação. São 180 cursos diferentes de graduação, mais de 180 cursos, e mais de 250 cursos de pós-graduação. Ô Gustavo, como é que explica ter muito mais curso de pós do que de graduação? É que às vezes a pós-graduação é uma especialização de uma determinada área, de uma certa carreira. Então é muito comum ter um curso de graduação e ter 2 cursos de pós decorrentes desse curso, tá? Então isso é que explica essa quantidade maior de cursos de pós-graduação. E queria deixar um convite para vocês, a partir de quinta-feira, lá no campus do Butantã, haverá a feira USP e as profissões, até sábado, durante todo o dia, quinta, sexta e sábado. Nós teremos palestras, como está acontecendo aqui, nós mesmos daremos algumas palestras lá, e teremos estandes de cada uma das unidades da USP, da capital e do interior, com professores presentes, com alunos presentes, para tirar as dúvidas de vocês a respeito do curso, a respeito de uma série de questões, tá bom? Então fica o convite, caso vocês queiram vir. E quanto é que custa tudo isso? R$ 191 para fazer a inscrição no vestibular da FUVEST, para os custos operacionais, mas os teus 4 anos, 5 anos, 6 anos de curso, seja lá qual for o tempo da carreira que você escolher, custará 0. Não vai custar absolutamente nada para você, mas custa para alguém. Custa para o Estado de São Paulo, custa para a população paulista, que cada vez que compra um cafezinho na padaria, ou cada vez que contrata um serviço muito complexo, sei lá, de engenharia, acaba recolhendo o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. Esse imposto que o Estado de São Paulo arrecada, ele pega um pouco mais de 9% e entrega para as 3 universidades, para as 4 universidades, perdão, para as 4 universidades que ele tem. Desses 9%, pouquinho mais de 9%, 5,03% do ICMS do estado inteiro vai para a USP. A USP tem mais que a metade do que é gasto com as outras universidades, né? Mais do que a metade do que é gasto com todas as universidades, perdão. Tem mais que o dobro do que as outras 3 ganham somadas. Isso porque a USP é a mais antiga, é a maior e é aquela que produz mais conhecimento, mais pesquisa. Nosso orçamento para o ano de 2022, aprovado no final do ano passado, é de 7 bilhões e 500 milhões de reais. Valores que são empregados para que você, que seja aprovado no vestibular da FUVEST, estude gratuitamente. Por isso que nós temos que, lá na frente, fazer algum retorno para a sociedade. Por isso que a gente não se esquece da extensão universitária, tá bom? Agora que eu já apresentei a USP, o professor Fábio vai dizer, o Gustavo fica com a parte fácil
da palestra, ele fala só a parte boa, que é vender a USP. Eu já ouvi ele falar isso várias vezes, eu estou até me adiantando, e agora vem a parte difícil, mas daí eu deixo ele falar, porque ele conhece melhor do que eu. Eu assumi a diretoria executiva da FUVEST faz 3 meses, então eu ainda estou me inteirando das coisas, e eu não tenho nenhum contato com o vestibular. Portanto, não é para mim que vocês têm que perguntar qual vai ser o tema da redação, qual é o gabarito, etc. Vocês podem perguntar para ele, mas ele exerce essa função, sabe por quê? Porque ele tem um problema de memória muito grande. Ele é quase a Dory lá do filme do Procurando Nemo, ele esquece tudo. Então também não adianta perguntar, nós não vamos contar nada. Não adianta me torturar, gente, que eu não sei as coisas que eu esqueço mesmo. Então eu sou seguro para essa função. Pode me torturar, ameaçar, mas fala, eu falaria, mas eu não lembro, gente. Então, né, eu sou muito bom para essa função, que o sigilo está garantido. Então vamos lá, né? O diretor escolhe a parte melhor, né? E eu faço o trabalho sujo, que agora falar para vocês, olha, tudo isso é difícil, né? Mas vamos lá, como que nós vamos conseguir, né? Então, para ter tudo isso, nós estamos pensando em 8.230 vagas pelo vestibular da FUVEST e 2.917 vagas pelo Enem Sisu, tá? FUVEST tem vaga para todas as carreiras, Enem Sisu algumas não. Por exemplo, vagas que tem curso que tem habilidade específica, algumas vagas do Sisu só tem para a escola pública, não tem para concorrência. FUVEST é o maior número de vagas em todas as carreiras, tá? Bom, lembrando então, né, eu falei de escola pública, a USP tem um acordo com o governo do Estado de São Paulo, que foi colocado para 50% das vagas a partir de 2021 serem dedicadas à escola pública, tá? Então, em todos os cursos, seja integral ou noturno, metade das vagas, e dessas metades das vagas, 37,5% é dedicado às cotas de pretos, pardos e indígenas. Isso corresponde a porcentagem da população do Estado de São Paulo que se enquadra nessa categoria. Então, nós estamos falando de 8.230 vagas na FUVEST, das quais 4.961 são de ampla concorrência, 2.173 escola pública e 1.096 para, dentre aqueles que fizeram escola pública, se enquadram na categoria PPI. E Enem Sisu, as outras 2.917, claro, gente, eu vou dar enfoque só às vagas da FUVEST, porque nós somos daqui, né, da FUVEST. O Enem Sisu corre um processo em paralelo, tá? Bom, a primeira mudança que teve esse ano, né, é que agora, antigamente você se inscrevia em ampla concorrência, você só concorria na ampla concorrência. Se inscrevia em escola pública, você só concorria em escola pública. Se inscrevia em PPI, você só concorria em PPI. Esse ano, todo mundo está concorrendo por ampla concorrência. Então, um aluno de escola pública que vai muito bem, ele pode ocupar uma vaga de ampla concorrência. Um aluno de PPI que vai melhor do que o de escola pública, pode ocupar vaga, né, de EP ou de PPI. Pergunta que fazem, isso deve aumentar a nota de corte? Sempre difícil a gente saber, né? Nunca sabemos exatamente, mas parece que o impacto vai ser maior em algumas carreiras com nota de corte um pouco mais baixas, nas carreiras mais altas não tanto, mas isso são algumas projeções, mas é sempre difícil de saber, né? Então esse ano tem um fator aí de novidade, que qualquer uma das categorias estão concorrendo para as vagas de ampla concorrência. Bom, então vamos lá. Eu vou falar uma série de coisas, gente, que está no manual, mas, né, é sempre bom a gente reforçar. Nosso manual do candidato já está online, disponível desde 1º de agosto de 2022, baixa pelo site da FUVEST, né, www.fuvest.br. Tudo na FUVEST é feito virtualmente, tá? A inscrição, tudo na etapa de inscrição. A prova, obviamente, não, né? Mas você se inscreve, o pagamento, baixar o manual, ver todas as informações virtualmente, tá? E tudo isso tem que ser feito no período indicado. Então, no nosso site tem o cronograma, o que está acontecendo, os prazos, quando, tudo, tá? Então, atente sempre aos prazos. Leia atentamente o manual, tá? A gente brinca que daqui a pouco nós vamos colocar o manual como um dos livros de literatura, de leitura obrigatória da prova e fazer questões sobre o manual, porque cada vez mais ninguém lê o manual. E a nossa, a fase 0 da FUVEST, que reprova muita gente, é da inscrição até chegar no lugar certo da prova, né? Aí começa a primeira fase. Porque muita gente acaba não lendo o manual e acaba esquecendo alguma informação. Então, primeiro,
É responsabilidade de vocês, né, se atentar a todos os prazos e datas. Não é exceção, gente. A inscrição só é concluída quando vocês colocarem todas as informações, documentos que pedem, tudo, e realizar o pagamento. Antes disso, a inscrição não é concluída. Esqueceu o pagamento porque achou que a mãe, que o tio, que o primo, que não sei o que ia fazer e não fez, não é exceção. Né? Lembra que nós estamos trabalhando um universo de 130 mil pessoas que todo mundo tem que ter a condição igual. Então, por que você que pediu, abriu, mandou uma mensagem para a gente, não Fale Conosco, eu quero mais um dia para pagar. Você vai ter uma condição diferente daquela pessoa que também não conseguiu escrever, porque esqueceu, mas não perguntou. Né? Então, a gente não abre exceção, né? E nem o Gustavo tem poder de abrir exceção, o nosso sistema fecha, não há como. O reitor, o papa, o presidente, o sistema fecha para garantir condições iguais para todo mundo. Tá? Isso é muito importante dele. Idem para o fechamento do portão da escola, né? 13h, fecha o portão, não tem discussão. Fechou, o coordenador não abre mais. Por quê? Porque começou a prova. Né? Pode gritar para fazer o que quiser. Só abre o portão para sair alguém de lá de dentro antes do horário de abertura de ambulância com autorização da equipe médica que está com a gente. Tá? Então, isso tudo é feito, gente, é muito importante para que a gente tenha as condições iguais para todo mundo. Tá? O nosso manual tem o calendário, todas as datas, tudo certinho, bonitinho. Isso é muito importante para que vocês, né, prestem atenção. A capa do nosso manual é a Biblioteca Mindlin, tá? Isso é muito significativo para a FUVEST, não é por acaso, a biblioteca de livros raros. A leitura é extremamente valorizada no vestibular e é importante que vocês lembrem disso. Tá? Bom, primeira mudança do vestibular de 2023 eu já comentei, né, a reestruturação das concorrências. Segundo, para aqueles candidatos que se autodeclararem preto, pardo, indígena, eles vão ter uma banca de heteroidentificação, que significa isso. Uma banca de antes da matrícula vai verificar fenotipicamente, né, as feições, se aquela pessoa se enquadra dentro de preto, pardo. Tá? E a terceira alteração é a exigência do esquema vacinal completo no momento da matrícula, não para fazer a prova, não para se inscrever. Quem for aprovado não fizer a matrícula, precisa do esquema vacinal completo. Completo significa até aquele momento da matrícula, quantas vacinas tiverem. Ou seja, dá bastante tempo para quem não toma vacina completar o esquema vacinal para que consiga se inscrever. Sem isso, não vai conseguir se matricular na USP. Tá? Se inscreve no vestibular, mas não se matricula. Bom, vamos lá. Siga atentamente todas as etapas do vestibular, tá? A primeira etapa é saber quem que pode se matricular. Quem que pode se matricular? Conclui o ensino médio, vai concluir o ensino médio esse ano, né? Quem não conclui o ensino médio, está no primeiro, segundo ano, pode se inscrever na categoria treineiro. Ou seja, você está competindo com outras pessoas por uma categoria fictícia que a gente criou, que é de treinamento. Pessoas do mesmo nível, do primeiro e segundo ano, que não terminaram o ensino médio. Você não concorre a uma vaga, mas você tem experiência da primeira fase, passar para a segunda fase, de treinar para a prova. A gente sabe que isso é importante. Tá? Segunda, conhecer as categorias de vagas e ver se você se encaixa. Tá? É responsabilidade sua essa declaração. Se você se inscrever em escola pública, na hora da matrícula, se tiver um histórico escolar de uma escola que não é escola pública, você perde essa vaga. Tá? Então, se você se enquadra em ampla concorrência, você vai se inscrever na vaga de ampla concorrência. É importante isso. Tá? Olha, carreira e curso. Tá? Aí, eu vou fazer um parênteses, que aí eu vou falar de novo lá na frente, é o seguinte, gente. Até o dia 23 de setembro, que é o último dia de inscrição, ao meio-dia, quando fecha a inscrição, você pode mudar no sistema as suas informações. Ou seja, quis fazer carreira, quero fazer medicina. Semana que vem eu mudei de ideia, quero fazer biomédicas. Depois quero fazer enfermagem. Tudo bem, enquanto não fechar a inscrição, você pode mudar todas as informações no site. Ou seja, ninguém tem nenhum bom motivo para deixar para fazer a inscrição na última hora. Tá? Não deixem para o último dia, porque se tiver um problema no site, no sistema, na conexão de vocês, e fechou, fechou. Tá? Bom, carreiras e cursos, né? As carreiras, nós temos 184 cursos divididos em 35 carreiras de humanidades, 39 carreiras de ciências biológicas, 3 carreiras de ciências exatas e 3 de treineiros, né? Treinamento. Carreiras, isso não é uma decisão da FUVEST, tá? Isso é uma decisão da USP, da
para a reitoria de graduação, que é o órgão que cuida disso, e das comissões de graduação de cada curso, se vai ter um ou mais cursos na mesma carreira. Mas a gente pergunta para a gente, por que eu não tenho as 3 medicinas numa mesma carreira? Não é uma escolha nossa, é uma escolha dos cursos de medicina, mas, gente, eu posso garantir para vocês que os cursos têm uma comissão de graduação que trabalha com isso, são pessoas envolvidas, então tem uma motivação para isso, pela questão do perfil dos alunos, tá? Tudo isso. Então, eu só posso me inscrever em uma carreira, sem exceção. Se a minha carreira tem um curso só, por exemplo, a carreira 155 tem design, eu só posso me inscrever em design. A carreira 690 tem 14 cursos, né? A carreira 710, por exemplo, inclui 4 cursos. Ciência da computação, sistema de informação matutino, sistema de informação noturno e ciência da computação de São Carlos. Em carreiras que tem mais de um curso, eu posso me inscrever em até 4 cursos, como primeira, segunda, terceira e quarta opção, tá? Então aqui, por exemplo, eu quero morar em São Carlos. Então eu posso colocar a primeira opção ciência da computação em São Carlos. E as outras em São Paulo. Eu não quero morar em outra cidade, eu sou de São Paulo, eu quero morar em São Paulo. Eu vou colocar ciência da computação São Paulo como primeira opção. Prefiro estudar de manhã do que à noite. Então, eu coloco o sistema de informação matutino como segunda opção. À noite é uma opção para mim, então eu coloco ele como terceira opção. Tá? Então, aí você vai colocando as suas opções. Até 4 opções dentro da mesma carreira. Não posso colocar medicina como primeira opção e psicologia como segunda, porque são carreiras diferentes. Né? Medicina São Paulo e medicina Ribeirão são carreiras diferentes. Então, não posso e não tem nenhuma exceção para isso. Tá? Nesse ponto, gente, tem uma pergunta que fazem muito para a gente, né? Por exemplo, suponha que tem um curso, uma carreira com curso A e B. O curso A é mais concorrido do que o curso B. Aumenta a minha chance de entrar na USP se eu puser o curso B como primeira opção e o A como segunda, ou o contrário, o A como primeira opção e o B como segunda? Tem mais chance de entrar na USP? Não. Por que não? Né? Como que funciona o ranqueamento? Não é por curso, é dentro da carreira. Então é o seguinte, vão pegando as notas finais dentro da carreira. Ó. Primeiro colocado na carreira, que ele tem maior nota. Segundo, terceiro, quarto, quinto. Tem 2 cursos, cada um com 20 vagas. Primeiro candidato, escreveu no curso A? Tá bom, vai para o curso A. Segundo, curso A. Terceiro, curso B. Quarto, curso... Chegou lá no 25. Escreveu no curso A. Tem vaga no curso A? Não. Vai para o curso B, que é a segunda opção. Né? O 26. Se inscreveu no curso B? Tem vaga? Tem. Segunda opção, curso A. Não vai. Segunda opção, não tem vaga. Então, na verdade, essa pessoa que se inscreveu, que está em 26, se tem 40 vagas na carreira, ela vai entrar na USP. A questão é se ela vai entrar na primeira ou na segunda opção. Então, é indiferente essa ordem, né? Os 4 cursos que você colocar, em qual ordem que você coloca. Indiferente em termos da sua chance de entrar na USP. Portanto, né, escolha aquele curso que você quer mesmo. Né? Não é ficar fazendo regrinha, eu quero ter mais chance. Escolha dentro desses 4, da primeira, segunda, terceira e quarta opção, aquele que você quer primeiro. Lá na frente, no momento da matrícula, tá? Se você foi aprovado no momento da matrícula, suponha que você é aprovado na segunda opção. O sistema vai perguntar para você o seguinte, qual categoria que você se enquadra? Eu estou satisfeito com o curso que eu estou, segunda opção, e eu não quero pleitear a primeira opção. Eu desisto, eu não quero, eu estou feliz com a segunda opção, mudei de ideia, quero ficar na segunda opção. Você pode falar, satisfeito, não quero pleitear a primeira opção. Ou você pode falar, eu estou satisfeito com o curso, quero me matricular nele, mas se abrir a primeira opção, eu quero concorrer à primeira opção. Né? E tem uma terceira alternativa que é falar assim, eu não quero o segundo, eu vou para tudo ou nada do primeiro. Ou me chamam no primeiro, ou eu perco a vaga na USP. Né? Então você vai ter essa escolha dessas 3 opções que você pode fazer. Né? Se você passar na terceira chamada para migrar para o segundo, ou do segundo para o primeiro, é isso. Se você passar na sua primeira opção, não. Você está na primeira opção e você vai ficar naquela e ponto. Né? Então lá na frente na matrícula, vamos te perguntar isso. Eu mudei de ideia, eu estou bem com a minha segunda opção. Posso falar, olha, eu estou bem na segunda opção, eu não quero ir para a primeira opção. Tá? Não, eu quero tentar, caso abra a vaga, você vai para a primeira opção. Tá? Então, escolha, cuidado e lembra, até o final você pode mudar. Gente, preencha as inscrições, preencha tudo, inclusive o formulário socioeconômico. Tá? Nesse ponto eu tenho que falar para vocês, prestem muita atenção. O que tem de erro, gente, quem preencheu o formulário errado, pessoa que se inscreveu com o nome da mãe. Não sei como ela conseguiu errar o nome, mas ela pôs o nome da mãe na hora de se inscrever. Ela chega lá na escola, está o nome da mãe. Né? A pessoa que não tinha e-mail, ela pôs o e-mail da tia. E depois ela não tinha acesso às mensagens que a FUVEST mandava, porque ela pôs o e-mail da tia. Né? A pessoa que queria se inscrever
há 2 dias da prova, ela manda, fale conosco pra gente, eu queria me inscrever no bairro do Tatuapé, sem querer me inscrever na cidade de Taubaté. O que eu faço? Compra uma passagem e vai, porque a sua prova vai estar lá. Não dá pra gente mudar você. Fechou a inscrição, a gente não muda nada, tá? Pessoa que se inscreveu na cidade de Bauru em vez de Botucatu, desatenção, faz com pressa, né? Pessoa que a irmã que se escreveu com o nome do irmão, tudo já aconteceu. É desatenção, né? A pessoa que chega lá na prova e fala, não, mas eu me inscrevi para uma carreira de veterinária e está aqui, né? Enfermagem. Não, você se inscreveu para a carreira errada. Você, preste atenção se a sua carreira é certa. Então, assim, faça com calma. Você vai receber por e-mail, você vai confirmar, você vai receber por e-mail todos os dados. Peça ajuda se precisar para amigo, parente, para o professor, mas faça com calma, porque depois que encerrou a inscrição no dia 23 de setembro, não muda mais. Antes disso, muda, tá? Antes disso, você pode mudar qualquer coisa. Então, cuidado que isso pode viabilizar a sua prova. Você pode descobrir que você está fazendo a prova em outra cidade, você pode se inscrever em escola pública, em vez de ampla concorrência, e não ter a comprovação. Você pode escrever na carreira errada e não tem o que fazer, tá? Então, prestem muita atenção no momento da inscrição, façam com calma, tá? Porque é aí onde dá erro. O e-mail que vocês colocarem no sistema vai ser o e-mail que a FUVEST vai se comunicar com vocês, e o e-mail que a USP vai se comunicar com vocês para dar as instruções para matrícula. Então, precisa de um e-mail válido que vocês tenham acesso, tá? Isso é muito importante. Bom, as provas são aplicadas em mais de 30 cidades, e aqui eu queria comentar o seguinte, gente, nós temos mais de 80 escolas, esse ano nós vamos ter 90 escolas, nós já tivemos 150 escolas no pico da pandemia, aplicando o FUVEST ao mesmo tempo. Nós temos esse mesmo número de coordenadores treinados pela gente, uma equipe super alinhada com fiscais, nós temos mais de 10 mil colaboradores que trabalham no vestibular. Qual é o nosso mote? Dar tranquilidade, segurança e condições iguais para todo mundo. O candidato que faz prova dentro da cidade universitária, a 2 minutos do nosso prédio da FUVEST, o candidato que está em Fernandópolis, em Ribeirão Preto, em Registro, aqui, né, São Caetano, qualquer lugar, eles têm que ter a mesma condição de fazer a prova, o mesmo tempo, as mesmas condições. Tá? Aquela história que algum professor às vezes fala para dar medo nos alunos, na minha prova você está olhando para o lado, mas na FUVEST você piscou 2 vezes, o fiscal vai tirar a sua prova. Não, gente, não é assim, sabe? Não, a gente sabe, a gente entende que é um momento estressante para vocês. Né? Eu sempre conto, eu já fiz FUVEST, eu fui aluno, né, eu fui candidato, depois eu fui fiscal de escola, depois eu fui coordenador de escola, participei de banca, até ser supervisor. Gente, a gente passei por todas as etapas. Eu sei a tensão que é. Candidatos nervosos, eu sei como que é nervoso. A gente não quer estressar, a gente já sabe que é uma maratona. Nossos fiscais são treinados para dar a condição de vocês fazerem a prova sem ficar estressando. Tá? Isso é importante. Por quê? O que nós queremos? Que nossos 130 mil candidatos inscritos façam aquilo que eles sabem fazer de melhor, que é a prova. E não é uma maratona psicológica. Tá? Eu sempre conto a história, né? Uma vez, dar uma palestra igual essa, um candidato olha e fala, nossa, eu nunca tinha pensado que a FUVEST era feita de pessoas. A gente sabe que vocês acham que a gente, às vezes, é uma máquina do mal de esmagar vocês, né, gente? Nós não somos, tá? Eu juro, nós somos pessoas, pessoas reais, tá? As nossas bancas de elaboração são pessoas super conectadas com o ensino, ligadas, interessadas. Só que a gente sabe que é uma prova difícil, a gente tem que fazer uma prova difícil pelos motivos que o Gustavo falou, né? A prova, a USP é muito concorrida, mas sabemos o momento da pandemia, sabemos que o Covid ainda está por aí, que as consequências no ensino, né? Sabemos que na escola, né, lá em dezembro a situação pode não estar igual agora, então vamos ficar de olho na situação, vamos informar vocês, né, o manual de biossegurança, se precisar de alguma coisa. Fiquem tranquilos, a ideia do fiscal, do coordenador, de toda a equipe, é dar maior tranquilidade para que vocês tenham condições iguais e que possam fazer o que vocês sabem fazer de melhor, que é a prova, né? A prova é cansativa, a gente sabe disso, tá bom? Vejam com antecedência o seu local de prova, lembra, meio-dia abre o portão, meio-dia e meia, depende da condição, 13h vai fechar o portão. Fechou o portão, não abre mais, não entra. Então, vejam com antecedência, um dia antes, qual é o seu local de prova, tá? Isso é extremamente importante. Primeira fase, 90 questões de múltipla escolha, teste 5 alternativas. Não adianta me perguntar o gabarito, gente, eu não vou passar aqui, tá? Mas
A ideia é o seguinte, uma prova de conhecimentos gerais. O Gustavo já falou uma coisa, né? Quando ele fala da USP, é uma coisa que vocês podem entender a nossa prova um pouco mais. A USP é uma universidade de pesquisa. O que a gente espera do candidato? Um candidato com análise crítica. Um candidato que saiba... Né? A USP é uma universidade que está ligada à produção do conhecimento. Nosso vestibular reflete isso. Né? Reflete a produção do conhecimento. Reflete questões atuais, questões ligadas à pesquisa, questões de análise crítica. Então, esquece na FUVEST uma questão de 1 mais 1 é igual a quanto. Muitas questões vão partir do conteúdo, mas para fazer uma análise mais complexa, né? Muitas questões vão precisar de análise crítica de vocês, né? O conteúdo vai ser só um ponto de partida para trabalhar em cima disso. Ao mesmo tempo, gente, vocês imaginam, né? Nós estamos fazendo uma prova para carreiras cuja nota de corte é 27 e carreiras como a medicina que já chegou a 83. Normalmente é por volta de 78, 76. A prova vai ter questões mais difíceis e questões mais fáceis de todas as disciplinas, e questões médias, né? Vai ter todos os níveis. Portanto, né? Todo mundo tem uma disciplina que gosta mais, uma que gosta menos. Todas as áreas vão ter questões fáceis. Estudem todas as áreas, não é aquela, eu nem vou estudar essa porque eu não gosto. É importante, primeiro, para a formação de vocês, depois para a própria prova que vocês estudem essas áreas, porque vocês conseguem acertar algumas questões e o que dá vantagem em vocês em relação a outros candidatos, tá? Então essa é a lógica da primeira fase. Quem que passa da primeira para a segunda fase? Relação de 4 candidatos por vaga. Né? Então, se uma carreira, não o curso, a carreira, tem 60 vagas, 4 por vaga dá 240. Considerando os empates, se 240, 241, 242, 243 os candidatos têm a mesma nota, passa todo mundo. Qual que é a nota de corte? É a nota desse último candidato. Né? A nota dessa última pessoa que passou vai ser a nota de corte. Ou seja, se a prova é mais fácil, as notas são mais altas, a nota de corte sobe. Se a prova é difícil, todo mundo vai pior, a nota de corte desce. Isso vai variar de um ano para o outro. Tá? Então, a primeira fase, gente, ela é eliminatória e classificatória. Quer dizer, ela elimina pessoas, mas ela é usada na nota final para classificar também. Segunda fase, né, ela é só classificatória. Quer dizer, quem que é desclassificado na segunda fase? Quem zera a redação inteira, o conjunto das 10 questões de português inteira, ou o conjunto das 10 questões, das 12 questões do segundo dia inteiro. Fora isso, ninguém é desclassificado. Ou seja, a primeira fase ela é eliminatória e classificatória, a segunda fase é classificatória, né? Faz a nota, a média final e faz aquela classificação na carreira que eu contei para vocês. Segunda fase, primeiro dia, redação, um tema, sempre dissertação, a FUVEST trabalha com dissertação, não com poema, com narrativa, com dissertação, 10 questões de português, incluindo a literatura obrigatória. 12 questões do segundo dia, de quais disciplinas? Depende da carreira. Você pode ter 2 disciplinas com 6 questões de cada disciplina, ter 3 disciplinas com 4 questões de cada disciplina, ou você pode ter 4 disciplinas com 3 questões de cada um. Então, essa prova pode ter história e geografia, 6 questões de cada um. Pode ser física, química e matemática, 4 questões de cada um. Pode ser física, química, matemática e biologia, com 3 questões de cada um, por exemplo. Ou outras combinações. Específica para cada carreira. Veja a sua carreira. Porque tem muita gente que chega na prova falando, ah, não, a minha prova era matemática, e aqui eu estou recebendo de física. Não, sua carreira era prova de física mesmo, tá certo? A pessoa olhou errado. A pessoa se prepara para que esteja errado. Assim como no primeiro dia tem gente que fala, olha, eu me inscrevi para fazer prova de espanhol, não de inglês. Não, o FUVEST não tem prova de espanhol. Né? Está confundindo com outro vestibular. Então, saiba qual é o conteúdo direitinho, estudem, vejam com calma, porque para vocês chegarem lá na hora preparados. Né? Segunda fase, além dessas análises críticas, da capacidade de saber de trabalhar o conteúdo, a gente quer ver a capacidade argumentativa. Então, ela é uma fase escrita, ela é argumentativa. Muita gente me pergunta, Fábio, como que eu sei se eu devo escrever uma resposta mais completa ou menos completa? Gente, o vestibular da FUVEST, ele não tem surpresa, ele não tem ambiguidade. Se a pergunta é, cite 2 exemplos, é para citar. Se a gente quer que explique, a gente vai perguntar, explique os exemplos. Né? Discuta sobre tal coisa, é para discutir. Né? Calcule, é para calcular, para mostrar os cálculos, mas você não precisa explicar nada em cima daquilo, é para calcular. Né? Então, o comando da questão, ele é bem claro, tá? Não tem nenhuma pegadinha de, eu falo cite, mas eu espero que você indique uma
uma outra coisa. O nosso enunciado ele é bem claro. Se a banca de elaboração errou, não é culpa dos alunos. A gente vai considerar o que está escrito. A banca de correção vai considerar o que está escrito. Não é responsabilidade de vocês entender o que a banca está pensando. Então, fiquem tranquilos. O nosso vestibular, nosso comando é muito claro, tá? E fiquem tranquilos que nós temos uma banca de correção extremamente rigorosa que quer aplicar o mesmo padrão para todo mundo. Não importa se a sua prova foi corrigida no primeiro dia ou no último dia. A banca não é para a banca estar mais cansada ou menos cansada, vai corrigir com mais rigor ou menos rigor. Nós temos um esquema, coordenador de correção, pelo menos 2 correções por prova. Se der discrepância, vai para outros coordenadores. Por quê? Porque a gente precisa que todo mundo tenha a mesma condição de correção. Tá? Então, fiquem tranquilos com isso. Tá? A gente é exigente, mas a prova é extremamente justa e cobra aquilo que a gente sabe. Não tem pegadinha, não tem surpresa. Tá? Duração de 4 horas, a primeira fase duração de 5 horas, a gente sabe que é pesado. Caneta esferográfica azul, sempre. Tá? A gente fala isso porque tem várias denúncias de ambulante na frente que coloca, olha, o FUVEST mudou, agora tem que usar caneta preta e vende por R$30. O candidato está desesperado, compra uma caneta por R$30. Gente, acreditem mais no nosso manual. Tá? Assim como a gente vê alguém que viu um post na rede social que alguém disse que a prova é tal dia, acreditem no nosso manual e no nosso site. Sempre, tá bom? Então, prova de segunda fase, dias 8 e 9 de janeiro de 2023. Sempre domingo e segunda-feira. Tá bom? Primeiro dia, português e redação. Segundo dia, o conjunto das 12 questões. Bom, a gente libera o gabarito da primeira fase logo depois da prova. Os espelhos, as provas da primeira e segunda fase são divulgadas. Você vê no site a sua redação mais para frente, né? No dia 30 de janeiro de 2023, a lista de aprovados. Tá? Depois, a segunda lista, a terceira lista e lista de espera. Bom, só para vocês saberem, né? 2021, o novo vestibular passado, o anterior, o FUVEST teve 130 mil inscritos, 33 mil passaram para a segunda fase e 8 mil vagas. No ano passado caiu esse número aqui para 110 mil, mas não caiu o número da segunda fase, né? O número da segunda fase é baseado no quê? 8.200 vagas, 4 por vaga, dá 32 mil e poucos, mais empates e tudo mais, 33 mil. Então, independente do número de inscritos, o número da segunda fase varia pouco. Mas esses são os nossos números, então, na média de 130 mil inscritos, tá? Para as 8 mil vagas. Bom, datas, 13 de agosto a 23 de setembro de 2022, inscrição. A meio-dia de 23 de setembro, fecha a inscrição. Prova da primeira fase, 4 de dezembro. Prova da segunda fase, 8 e 9 de janeiro de 2023. Divulgação da primeira lista de aprovados, 30 de janeiro de 2023. Tá? Nesse período aqui, nós estamos correndo lá para fazer a correção da segunda fase. Gente, quando que acaba e vocês estão na USP? Não é quando sai a lista. Eu já vi muitos casos, mais casos do que eu gostaria de ver, tá? De candidatos que foram aprovados, perderam o prazo da matrícula, perde a vaga na USP. Não façam isso. Perde mesmo, tá? Então, nós temos 2 etapas virtuais de matrícula. Primeira etapa, que você entrega parte da documentação. Segunda parte, está tudo escrito no nosso manual. Então, vocês têm que confirmar no sistema, fazer a matrícula. A partir desse momento, a matrícula é com a USP, não é com a FUVEST, tá? A FUVEST gera a lista e vocês fazem via sistema USP. A USP manda as instruções para vocês, para aquele e-mail que vocês cadastraram na FUVEST. Então, se vocês não tiverem acesso àquele e-mail, puseram um e-mail que não é válido, perderam a senha, qualquer coisa, vocês não vão receber essas instruções. A USP tem uma central de matrículas para dar apoio para vocês. Mas perdeu o prazo, perdeu o prazo. Dá para fazer matrícula por procuração? Dá. Mas se não for, perde o prazo. Então, tem 2 etapas de confirmação e só aí vocês estão garantidos da USP. Tá bom? Preste atenção nisso, porque realmente é muito triste ver pessoas perdendo a vaga, mas não tem o que fazer. As regras são essas. Nesse momento, passou, foi aprovado, fez a matrícula, vocês estão na vaga na USP. Tá bom? Não esqueçam, então, a etapa. Bom, então, queria terminar só falando, né, em nome da FUVEST, assim, a gente entende esse momento, a gente sabe que é muito difícil, eu já falei para vocês que a gente quer fazer, né, o melhor. Eu sempre brinco, né, a gente sabe que vocês perdem o sono estudando para a FUVEST, saibam que a gente está perdendo o sono do lado de cá também, para fazer o melhor vestibular. A gente sabe quão importante é esse momento da vida de vocês.
Os meus cabelos brancos não existiam antes da FUVEST, eles surgiram, né, para a gente organizar esse vestibular. Se alguém aí prestar Química, ou for aluno do estudo de Química, apareça lá para me falar um oi. Quem for aluno do Química Noturno vai ter aula comigo já no primeiro semestre. Quem for do Integral vai ter aula comigo só mais para frente. E quem for do Direito, fala um oi para o Gustavo. Mas a USP espera vocês, esperamos poder ver vocês lá em 2023, tá? E sabemos que essa conquista é de vocês, pais, professores, amigos, todo mundo, tá bom? Fiquem tranquilos, a gente está trabalhando duro para ter a melhor FUVEST, o melhor vestibular e a constituição mais justa para todo mundo. Gente, é isso e ficamos à disposição para perguntas, tá? Caso alguém queira perguntar, estamos aqui. Fiquem à vontade. Obrigado, gente. Até mais.